Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Uma das mais simples e mais ricas descrições do casamento se encontra em Gênesis capítulo 2, quando Deus criou Adão e Eva, formou o primeiro casamento e disse no versículo 24, por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. No casamento, duas pessoas criam uma entidade única, mesclando duas personalidades. Durante décadas de casamento, essas duas pessoas vão passar por experiências boas, por momentos difíceis, vão compartilhar experiências de músicas especiais e até de piadas sem graça. Coisas que vão assumir o significado somente para eles, diferente do significado para qualquer outra pessoa. Interessante que nas Escrituras, várias vezes, tanto no Antigo como no Novo Testamento, Deus usa a figura do casamento para explicar a relação do Senhor com seres humanos. E encontramos isso no Antigo Testamento quando ele fala sobre sua relação com a nação de Israel. Por exemplo, em Ezequiel capítulo 16, ele fala da aliança com Israel como casamento. Mais tarde, no mesmo livro, capítulo 23, ele fala sobre a infidelidade da nação como se fosse adultério, violando esta aliança do casamento. No Novo Testamento, Paulo disse que queria apresentar a igreja como uma noiva pura para Jesus. Em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, e Efésios capítulo 5, do versículo 22 ao 33, ele faz a comparação do casamento com a relação de Cristo e a igreja, falando sobre a submissão da igreja e a posição de cabeça de Jesus Cristo. Essa linguagem de comparar a relação de Deus com os seres humanos com o casamento ensina algumas coisas importantes, especialmente pensando em nossa relação com o Senhor. Com essa comparação com o casamento, vamos observar algumas características da relação de comunhão entre Deus e seus servos nesta vida. Primeiro, a permanência. O casamento é vitalício. E a comunhão do cristão com o Senhor é para toda a eternidade. É uma relação que continua para sempre. Como diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 21, que aqueles que são vitoriosos com Cristo vão sentar do lado dele para sempre. Segunda coisa, observamos a intimidade desta relação. No casamento, nós podemos compartilhar as coisas mais vulneráveis da nossa personalidade, podemos falar sobre nossos pontos fracos, porque estamos na presença de alguém que nos ama, que nos apoia e que nós podemos confiar naquela pessoa. O cristão, em oração, pode confiar em Deus, falar sobre suas fraquezas, dificuldades, sobre os pontos vulneráveis, sabendo que Deus ama e apoia. Encontramos estas palavras de Pedro, 1 Pedro 5, versículo 7, lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Terceira coisa no casamento é fidelidade. Uma característica fundamental num casamento bom e também na relação do cristão com Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 22 fala sobre essa fidelidade como um aspecto do fruto do Espírito. Nós não devemos voltar para o pecado, abandonando o Senhor. Hebreus 10, versículo 39 diz, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. E a quarta característica que eu quero destacar é a exclusividade. O casamento é uma relação exclusiva entre um homem e uma mulher. Nunca deve envolver mais ninguém. E quando uma pessoa casada se envolve com outra pessoa, nós entendemos isso como traição. O cristão não pode servir outros deuses, não pode adorar outras pessoas,
precisa servir, honrar e adorar exclusivamente o próprio Senhor. Diz Efésios capítulo 3, versículo 21, que o Senhor deve ser glorificado por todas as gerações, para todo o sempre. O próprio Jesus disse em Mateus 4, versículo 10, que Deus é o único que merece a nossa adoração. Na relação com Cristo, como também no casamento, nós devemos ser fiéis para a vida toda, mantendo uma relação exclusiva. No caso da nossa relação com Deus, chamamos isso de comunhão. É o que cada um de nós deve buscar, a comunhão eterna com nosso Criador. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.